Boa tarde a todos. Neste momento, então, iniciamos a audiência pública de avaliação das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2022. Cumprimento o prefeito municipal aqui presente, Darley Pilati, secretário de Administração e Fazenda, Pedro Quintanilha. Cumprimento também os vereadores aqui presentes, Demétrio Pan, Vinícius Salvador, Gilney Smiderle, Lino Pecati. E um cumprimento a todos que nos acompanham neste momento e que acompanharão mais adiante, em função desta audiência pública estar sendo transmitida para toda a comunidade paduense. De início, então, referente a essa audiência pública se refere ao terceiro quadrimestre, isto é, os últimos 4 meses do ano de 2022 estarão sendo apresentados em números aqui pelo prefeito municipal e pelo secretário Pedro. Passo a palavra, inicialmente, ao prefeito municipal. Boa tarde, presidente Gisele Boldrin Rossi. Boa tarde aos vereadores aqui presentes, funcionários da Câmara de Vereadores, ao secretário de Administração e Fazenda, Planejamentos e Projetos, o secretário Pedro Quintanilha, que acompanha aqui também essa audiência e que poderá a qualquer momento também estar colaborando com a apresentação. Dizer a vocês então que a gente vem para fazer a apresentação em relação ao último quadrimestre de 2022, os meses que compreendem de setembro a dezembro, números bem positivos da nossa administração, no que diz respeito à responsabilidade fiscal e ao que a gente já vem trabalhando desde o início também. Então, brevemente, faremos essa apresentação e, ao final, eu fico à disposição também para eventuais dúvidas e esclarecimentos. Então, iniciando pelos slides, vou estar acompanhando aí, da tela mesmo. Tenho eles impressos aqui, mas vou acompanhar ali pela TV. Então, demonstração e avaliação das metas fiscais do terceiro quadrimestre, exercício 2022. Aqui, então, só para trazer um pouco da legislação, que é a lei que rege a responsabilidade fiscal dos municípios. Pode passar esse. Já vamos direto para o demonstrativo, então, em relação às nossas receitas. Eu vou me ater mais naquelas colunas que estão grifadas ali em branco, destacadas em branco, que são relacionadas ao quadrimestre mesmo, e havendo alguma curiosidade em relação ao ano todo, aí vocês podem me interromper, mas estão nas 2 colunas do início até. Só trazendo uma informação das primeiras colunas, em relação ali ao que a gente tinha como previsão anual total, somando ali na discriminação as receitas correntes, as receitas intra-orçamentárias e as receitas de capital. A nossa previsão anual do ano passado era de 22.805.000 e nós chegamos ao final de 22 concretizando o orçamento de 29.420.655. Então, tivemos um superávit ali orçamentário bem interessante, tendo em vista desde o início, algumas arrecadações extra com recursos do governo do estado, aqueles projetos do Avançar Turismo e outros recursos que entraram também, e emendas parlamentares também são fruto aí dos esforços da administração em sermos contemplados em projetos. Vamos lá para o quadrimestre, então. A receita corrente estimada para o quadrimestre era de 8.842.359 e foi realizado no quadrimestre 9.201.000. A receita tributária nossa, a meta do quadrimestre era de 429.884 e foi realizado então 624.724, então um aumento ali de 45% nessa estimativa de receita.
Receita de contribuição, a meta do quadrimestre eram 220 mil, se concretizou 224 mil. Eu vou arredondar os valores para ficar mais compreensível também. A receita patrimonial, a gente tinha a meta do quadrimestre em 459 mil e nós atingimos 1.074.000. Receitas de serviços, aqui entram a parte das horas máquina, né, Pedro? Aqui entram as horas máquina, então o valor está nesse. Então no quadrimestre 243 mil era a meta e foram realizados 308 mil. Transferências correntes, aqui são as principais arrecadações do nosso município. Nessa compreende FPM e ICMS. Então a meta para o quadrimestre eram 7.471.000 e foi concretizado 6.906.000. Outras receitas, a meta do quadrimestre eram 18 mil e foi realizado 62 mil. As receitas intra-orçamentárias, dentro do que estava previsto, a meta era 459 mil e foi realizado 457 mil. Receitas de capital, a previsão para o quadrimestre eram 90 mil e foram realizados aí 1.062.000. Pedro, eu deixo uma parte a tua aí em relação ao 2 e o 3, se quiser especificar mais em relação a esses recursos aí que fazem o giro dentro da própria administração. Isso, as receitas orçamentárias, então, são aquelas receitas que são descontadas do servidor do Fundo de Previdência, então ela entra e sai, ela circula dentro do orçamento do município. E as receitas de capital é mais rendimentos de investimentos do município. Então, os investimentos em bancos, ela gera essa receita de capital. Aí, operações de crédito, na realidade, é parte do empréstimo que foi feito lá em 2021, que foi pago e entrou em 2022, no início do ano até. Então, ele consta como uma receita no ano, mas a gente não tem operação de crédito em 2022. Alienação de bens, então, é o resultado do leilão, tá? Então, a gente tinha uma previsão inicial de 19.500 e o realizado foi 422.409. Depois, as transferências de capital, que é a questão das emendas parlamentares, que se realizaram no ano de 2022, no último semestre. Então, o que foi pago de Avançar Turismo e também das emendas do governo federal, que teve a emenda do Belvedere Leonel, que se realizou nesse segundo quadrimestre, e aparece ali, então, 610.512. E outras receitas de capital é outros rendimentos de outras contas também, 29 mil. Isso aí, ali vai até mostrar, né, na transferências de capital, a meta para o quadrimestre eram 70 mil reais, e aí depois aparece como a meta 872% atingida, que é justamente quando ocorreu esses depósitos do governo federal e do governo do estado em 2 recursos aí que fomos contemplados. Outras receitas, então, outras receitas de capital, aí também 633 previsto e foi executado, realizado no 29.886. Total, então, a meta do quadrimestre de receitas eram de 9.392.000 e foi realizado 10.721.810. Então, atingimos 114,16% do que estava previsto como receita para o município. Ali, então, um demonstrativo em relação às principais receitas previstas e realizadas, iniciando, então, pelo IPTU. Só como uma pergunta, vocês têm essa necessidade que eu fale da previsão anual ou mais ou menos vocês já têm os números fixados? Por exemplo, eu falar de coluna por coluna. A previsão anual, por exemplo, do IPTU, 425 mil reais, e a arrecadação anual foi
414.330. Ou eu posso falar só das duas colunas do quadrimestre? Acredito que o interessante é anual. Falar todo o valor. Isso. Tá. Então, sobre o IPTU, vamos lá. O IPTU, a arrecadação anual foi realizada em 414.330. A meta do quadrimestre era de arrecadar 49.576 e foi realizado 86.449. ITBI. O ITBI previsto para o ano é de 137.674. A meta do quadrimestre era de 26.926 e foi realizado no período de setembro a dezembro 61.368. Imposto de renda retido na fonte, que este é o que compreende as horas máquinas também. E imposto de renda é mais de serviços, prestador de serviços. Então o imposto de renda ele era descontado para o governo federal e hoje ele fica para o município. Por isso tinha uma previsão inicial de 301 mil e se realizou 600. Isso aí. E aqui então a meta do quadrimestre 123 mil e foi realizado 272.360. ISS-QN, também uma boa arrecadação para o município. A meta do quadrimestre estava prevista em 155.965 e foi realizado 204.562. O FPM, que é um dos nossos maiores recursos, que é o Fundo de Participação dos Municípios do Governo Federal, a arrecadação anual bateu os 11.466.699 e foi, então, para o quadrimestre, foi aplicada a meta de 3.293.000 e foi realizado 3.525.000, também atingindo aí 107,05% da meta. Fundo Especial do Petróleo, também, que a previsão anual era de 180 mil, foi arrecadado 311 mil, a meta para o quadrimestre era 69.199 e foi realizado no quadrimestre 136.681. Em relação ao ICMS, o ICMS, a previsão anual estava em 4.556.000, foi arrecadado 4.681.000 e a meta para o quadrimestre era de 1.730.000 e foi realizado 1.527.000. Percebam aqui então que no último quadrimestre, de setembro a dezembro, a gente teve uma baixa do que estava estipulado como a nossa meta de arrecadação para o ICMS, então o realizado no período ficou em 88,23%, mas nós tivemos, como visto acima, compensações no FPM e também agora no IPVA, que eu vou estar citando, que é o imposto sobre os veículos. 750 mil era a previsão anual de IPVA, a arrecadação anual fechou em 632.164 e a meta do quadrimestre, de setembro a dezembro, era de 237.470 e foi realizado 246.489, 103,80% do que estava previsto como meta. De IPI, a previsão anual eram 64 mil, a arrecadação fechou em 46.105, a meta para o quadrimestre eram 23.647 e o realizado no quadrimestre fechou em 15.253, 64,5%. Fundeb, a previsão anual eram 660 mil, a arrecadação fechou em 661.156, a meta para o quadrimestre era 227.532 e o realizado no quadrimestre foram 206.059, 90,56% realizado no período. Compensações financeiras, aqui entra os recursos hídricos da barragem.
previsão anual estava em 550 mil, a arrecadação anual das compensações foram 742.794, a meta do quadrimestre eram 278.591 e foi realizado 343.754. Então, houve um acréscimo aí em 123,39% do que estava previsto como meta do quadrimestre em relação à compensação de recursos hídricos da barragem. Os últimos 4 meses, o retorno vem depois. E é em relação à produção. A quantidade de produção de energia também, às vezes não é nem o período de chuvas que impacta tanto. E aí, quanto mais seca, mais calor, mais ar-condicionado ligado, mais gera energia. Interessante também, prefeito, alguma colocação sobre o Fundeb, que é por aluno. Se puder, prefeito ou Pedro, alguma explicação a mais? Depois eu acho que tem uma planilha falando do Fundeb. Então tá ok. Nos últimos slides tem uma específica só do Fundeb. Ótimo. Então, finalizando a meta do quadrimestre, o total dessas receitas, a meta do quadrimestre eram 6.217.145 e foi realizado 6.625.921. Então, atingimos 106,57% do que estava previsto para o quadrimestre. Lembrando, frisando que as principais informações ditas aqui compreendem ao que já passou de setembro a dezembro de 2022. Resultado orçamentário. Pedro, pode comentar pode ficar contigo esse slide aqui também? Então aqui a gente tem o resultado orçamentário, levando em conta todas as fontes de recurso, despesa empenhada liquidada, previsão atualizada anual, realização anual, meta do quadrimestre e realização do quadrimestre. Então ali a gente tem despesas correntes de 21.716,78 e o realizado no ano foi 21.002, 96,72% do previsto. A meta do quadrimestre era 7.612 e se realizou em 7.666, 100,72% do previsto. Pessoal em cargos sociais, que é a questão do Fundo de Previdência, 9.805.769,80, a previsão anual, e a realização foi 9.581, abaixo do que foi previsto. E no quadrimestre ficou em 3.545 e o realizado 3.608 no quadrimestre, porque aí tem férias, 13º, tem outras despesas no final. Juros e encargos da dívida, a previsão do ano era em 269.500 e fechou em 262.283. A quadrimestre, a previsão era de 89.833 e o realizado foi de 93.237. Então, os juros da dívida, que é a questão do empréstimo, diminuíram no ano. Ficou abaixo da previsão anual que nós tínhamos. Outras despesas correntes, 11.640 previsto para o ano, se realizou 11.158. No quadrimestre, 3.979 era o previsto e se realizou 3.964. Despesas com capital, 9.041.000, a previsão anual e o realizado 7.226. Então deu 79,93% do previsto. A meta do quadrimestre eram 2.282 e se realizou 2.872. Investimentos foram previstos 8.774.000 era a previsão anual e se realizou 6.960.000 com 22. Então isso foi um investimento de obras e horas máquinas que foram feitos no município em 2022. A meta do quadrimestre era 2.193 e o realizado em 2.783. Por que tem essa diferença
da meta e do realizado, porque a gente nunca sabe o andamento da obra. Às vezes tu tem uma previsão de terminar num mês e tu termina no outro. Então, acaba que a despesa acaba se realizando dentro de realizada num quadrimestre e paga no outro. Em inversões financeiras, não tivemos. Amortização da dívida, que é a parte, então, da amortização, 267.500 era previsto no ano, foi 266.666 o realizado. Então, ficou dentro da previsão praticamente que foi feita. A meta do quadrimestre eram 89 mil e se realizou em 88 mil. Então, praticamente, num ponto de equilíbrio, se realizou. Reserva de contingência, então, eram 974 mil no ano e não tem nada de realizado. Despesa total, então, prevista no ano, incluindo todas as fontes de recurso, 31.731.000, e o realizado, 28.229.000. Sendo que no quadrimestre foram 9.894, mais a meta do quadrimestre, 9.894, e o realizado de 10.539. Então, essas foram as despesas com relação com todas as fontes de recurso, incluindo a dedução do Fundeb. Não, tem essa, né? Então, as despesas do período, a gente traz aqui os 3 quadrimestres. Então, no primeiro quadrimestre, considerando todas as fontes de recursos, a receita realizada foi de 8.714.594, sendo que a despesa total liquidada no período de janeiro a abril de 2022 foi de 8.526.376. No segundo quadrimestre, considerando todas as fontes de recursos, a receita realizada foi de 9.984.241, sendo que a despesa total liquidada no período de maio a agosto de 22 foi de 8.735.608. Só corrigindo um equívoco aqui, não, tá certo. O período é o maio a agosto. Isso. E no terceiro quadrimestre, que é de setembro a dezembro, então, que é este que nós estamos apresentando hoje, a receita realizada foi de 10.721.819, sendo que a despesa total liquidada no período de setembro a dezembro de 2022 foi de 10.539.482,89 centavos, que é o que está ali previsto, então, em relação a estes 4 meses. Só para acrescentar, prefeito, então, só para dar um geral nisso, isso demonstra que o quê? Que a receita e despesa está bem equilibrada. A administração municipal se preocupa em nunca gastar mais do que arrecada. E é isso que demonstra os 3 quadrimestres aqui. Tem uma receita e tem uma despesa. E a despesa sempre menor que a receita. Aqui a gente já está, então, nas lâminas trazendo os índices percentuais de cada uma das entidades. Então, a despesa liquidada por entidade no terceiro quadrimestre. No executivo, as despesas foram de 9.641.441, com 97 centavos, totalizando aí 91,48% das despesas. O legislativo, no quadrimestre, teve então a despesa de 188.674, com 34 centavos, totalizando ali então 1,79% das despesas no quadrimestre. E o RPPS, que é o regime próprio de previdência social, o nosso FUNPREV, nosso Fundo de Previdência dos Servidores Públicos, ele teve uma despesa então de 709.366,58 centavos, totalizando 6,73% do nosso orçamento dentro do quadrimestre. Em números gerais, são esses os principais números para se levar em conta. E agora, então, fazendo também
uma breve conclusão sobre o quadrimestre do acúmulo do ano, considerando todas as fontes de recursos. A receita realizada foi de 29.420.655,91 centavos, sendo que a despesa total liquidada no período de janeiro a dezembro de 2022 foi de 27.801.468,34 centavos, tendo assim a disponibilidade em caixa em 31 de 12 de 22 em recursos livres de 1.591.111,72 centavos, que são as diferenças dos demais recursos. Claro que hoje em recursos livres em caixa temos um valor maior, mas alguns valores maiores já estão vinculados e comprometidos com outras áreas ou outras obras que estarão dando andamento daqui em diante, contrapartida de caminhão caçamba, só citando como um exemplo, né, nós recebemos um recurso de R$300 mil do senador Heinz, então esses 300 mil, até eles não serem liberados pelo Ministério, na qual o senador indicou o recurso de 300 mil, os nossos, são 280 mil de contrapartida? Isso. Os nossos 280 mil de contrapartida também vão dentro do próprio orçamento para uma conta específica, e essa conta específica fica com o dinheiro bloqueado até liberar o recurso do deputado, do senador, neste caso, para efetuar o pagamento da licitação, que neste caso é um caminhão Iveco. É um Iveco, um caminhão Iveco, que no momento em que ele foi licitado custou para a administração 580 mil. 300 mil do deputado, 280 mil de contrapartida do município. Só como um exemplo, que esse valor então não aparece aqui do que é considerado recurso livre. Isso, nós estamos também tramitando a questão do pavimenta, que são as obras que estão acontecendo, então a gente já tem uma reserva dessa contrapartida, e tem também o Monte Grappa, que também é uma obra que está em andamento, e também a gente já tem uma reserva dessa contrapartida. Aqui são então em valores gerais, o que a gente apresentou antes como quadrimestre, aqui nós temos em valores totais. Passamos esse? Acho que fica como... Esse daqui. Vamos direto aí pro índice, os índices constitucionais e da Lei da Responsabilidade Fiscal. Então, em relação à receita corrente líquida dos 12 meses, o nosso índice de pessoal, dentro do que estava previsto, ficou em... O índice do executivo em 30... Bom, iniciamos ali, índice de pessoal, 35,87%. O limite prudencial da legislação fala em 57%. Limite legal, 60%. O índice do executivo hoje está em 33,95%. O índice do legislativo está em 1,92%. O índice da educação, que o mínimo constitucional é 25%. Hoje nós estamos com 26,95%. Índice do Fundeb, os profissionais da educação, onde o mínimo deve ser investido 70% do Fundeb em profissionais da educação, e nós investimos 96,29% já dos valores do Fundeb nos profissionais da educação. E o índice da saúde liquidada está em 16,69%, quando a obrigação constitucional é 15%. É que na realidade o Fundeb ele é usado somente para a folha de pagamentos dos professores, então a gente usa quase todo, não usa todo porque tem uma parcela que chega muito no final do ano, então por isso que não chega aos 100% utilizado. Mas todo o valor que entra de Fundeb a gente usa na folha de pagamento. E ele atinge a meta dos 70%. Então, em relação às transferências do Fundeb, previstas e realizadas no terceiro quadrimestre,
Valores recebidos do Fundeb, programado para o período 227.532,51, realizado no período 206.059, então 90,56% do período. Valores transferidos para o Fundeb, programado no período 1.155.456, realizado no período 1.316.643, 113,95%. Perda com o Fundeb, programado no período 927.923 e realizado no período 1.110.583, 119,68%. Poderia explicar essa perda? O aumento da receita. Aumenta a receita, a previsão era de 1.155.000 de receita e o realizado foi 1.360.000. Então, o programado era de 927, como aumentou a receita, também aumenta a dedução. Obrigado pela contribuição, Pedro. Então, as transferências em relação aos valores anuais. Agora. Anuais, isso, os anuais. Então, valores recebidos do Fundeb, a previsão anual era de 660.000 e percebam aí que foi quase na exatidão o realizado 661.156, 100,18% do que estava previsto foi concretizado. Valores transferidos para o Fundeb, 3.466.368, realizado no período 3.902.118, 112,57% do previsto. E perdas com o Fundeb, 2.806.368 e foi realizado então 3.240.961, 115,49%. 115,49%. Sem alterações em matrículas, quanto maior a arrecadação das transferências, maior é a perda do Fundeb, como consta aí no final. Como as receitas todas atingiram a meta e superaram, a perda do Fundeb se torna sempre maior. Aqui a gente traz também no relatório um comparativo de 3 anos, de 2020 a 2022, dos investimentos em relação à despesa empenhada e à receita realizada, em relação à nossa receita. Pedro, tu quer comentar até do que nós comentávamos aí da receita própria antes também? Isso, essa ainda não é da receita própria, essa é dos investimentos aqui, mostra 20, 21 e 22. Então, em 21 tinha um investimento de 2.104.000, 2021 já foi um investimento de 3.502.000 e 22 já foi 6.960.000 de investimentos. Os investimentos é questão de aquisição de veículos, obras, horas máquinas, tudo que foi investido e que não é custeio, ele é um investimento do município. Então, ele vem aumentando ano a ano o investimento, e esse poder de investimento se dá à boa gestão dos recursos e também a redução do custeio e mantendo a folha de pagamento enxuta como Nova Pádua tem. E a captação de valores em projetos também, que acho que é importante. Em projetos federais. A captação de recursos, eu tenho números, na realidade foram em torno de 7 milhões, a gente já chegou em captação em 2, 3 anos. Então, é uma captação que com certeza representa muito para o orçamento e para o investimento do município de Nova Pádua. Sim. Então, agora sim, em relação às receitas próprias, que são os tributos, os serviços e outras receitas, até mesmo os aluguéis, como é o caso dos aluguéis do Belvedere Sonda e as receitas próprias que o município tem em disponibilizar horas, máquinas e outros serviços. A gente também traz um demonstrativo dos últimos 3 anos. Então, as receitas próprias totais em 2020 eram de 1.875.000 do total do orçamento de 18 milhões. Então, compreendia 10,14% do valor em receita própria. Em 2021,
as receitas próprias alcançaram o valor de 2.154.452, de uma receita que estava em 22.628, que totalizava um percentual de 9,52%, e em 2022, então, nós atingimos a marca de receita própria de 3.236.432,96, de um orçamento de 29.420.655, totalizando 11% de arrecadação própria em receitas no município. E ainda a gente traz ali a observação que é sem considerar ICMS, que é gerado pelas empresas do município, recursos da compensação da barragem e rendimentos de aplicações de repasses de recursos vinculados recebidos. Deduzindo esses valores, a gente já alcança a marca de arrecadação própria de 11%, que também era algo que a gente discutia na legislatura anterior e que foi abordado em campanha eleitoral e outros momentos, até em tramitação de projetos de lei no Congresso Nacional, onde havia uma suposição de que pequenos municípios podiam vir a serem extintos ou reintegrados aos seus municípios de origem. Então isso é algo que, dentro das nossas muitas preocupações diárias, já não nos preocupa tanto assim. Não eram contadas então essas entradas lá? Não se chegava a 10%? Conforme apresentado ali, antes de 2020, muito que vai de encontro ao que é receita que vem extra, no caso. Como foi visto ali, de 20 era 10% e 21 ficou em 9,5%. Agora 22, 11%. Se a gente consegue mais arrecadação do governo federal e do governo do estado, diminui a nossa receita. Mas a estimativa é que ela se mantém ali nos 10, 11% de arrecadação própria. Muito por causa dos serviços prestados e, como o Pedro citou anteriormente, o imposto de renda retido agora das empresas que prestam serviços ao município o tributo é municipal, fica para o município. Sim, além do ISSQN, IPTU, ITBI, todas essas receitas acabam ficando todas para o município. A questão da nota fiscal eletrônica também foi um trabalho que vem para aumentar a receita. Agora vai se começar um trabalho também de gestão fiscal, aluguéis, vendas de terrenos, tudo isso contam como receita própria. Só para concluir, então, que os resultados apresentados permitem concluir que o município está mantendo a execução orçamentária dentro do que está sendo arrecadado, a fim de acompanhar as metas previstas e promover as limitações necessárias. As despesas com pessoal, com a receita corrente líquida, encontram-se dentro dos limites legais. O índice da saúde e da educação encontra-se dentro dos limites constitucionais. O município institui e arrecada todos os impostos de sua competência e, nesse período, o município amortizou 12 parcelas de 54 da operação de crédito contratado para aquisição dos veículos necessários para o município, que são as 2 vans e a escavadeira hidráulica também, que já prestaram inúmeros serviços aí dentro desses meses que elas já estão em funcionamento aqui, em utilização no nosso município. Assim sendo, fica demonstrado que o município está cumprindo com as metas fiscais estabelecidas, bem como o atendimento aos requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal. 27 de fevereiro de 2023, da nossa parte da administração, finalizamos por aqui a apresentação e desde agora, tanto eu quanto o secretário Pedro, estamos à disposição aí para dúvidas e esclarecimentos, sugestões, críticas do que viram aí no decorrer de 2022 e coisas que a gente possa estar melhorando neste ano. Em tempo, eu cumprimento a vereadora Deise e o vereador Maico. Maico, se quiser, pode vir aqui no seu lugar. À vontade. Vereadores, dúvidas, perguntas? Em primeiro lugar, queria parabenizar se está no equilíbrio das contas entre o secretário da Fazenda e Administração e o prefeito e quem trabalha nisso ali. É aquilo que nós, vereadores, e o povo quer que seja esse equilíbrio.
uma pergunta poderia ser assim, não apenas só para mim, agora como que está na internet, alguém para os outros também. Por exemplo, essa arrecadação é 22 milhões, né? Subiu para mais 6, 7 com verbas. E isso ali estaria dentro, por exemplo, da inflação, dos aumentos que a gente deu para o funcionalismo, estaria mais ou menos no equilíbrio também isso aí, ou daqui a pouco vai mudar isso ali? Não, eu acredito que tudo esteja dentro do ponto de equilíbrio. A gente sempre trabalhou o orçamento e também o planejamento e as compras e despesas do município dentro do equilíbrio fiscal. Sempre que necessário, que a gente vê que vai ter alguma perda de arrecadação, né, prefeito, vamos lá e puxamos o cinto. Então, isso a gente até pede a compreensão de todos os vereadores, os secretários, mas o Celso chegou agora, ele sabe como é que é. Então, a gente sempre trabalha no planejamento e olhando o orçamento futuro. Então, na menor previsão, por exemplo, se vocês pegar a receita do IPI, é uma receita que baixou. Por quê? Porque o governo subsidiou e tirou o IPI. Combustíveis, teve aquela diminuição. Então, assim, a gente começa a programar mais investimentos. Não tem essa receita, a gente não vai fazer a despesa. Então, esse ponto de equilíbrio a gente sempre segue. A questão dos recursos federais, a gente já tem perspectiva que venham mais recursos federais. A gente tem mantido o contato, prefeito, vereadores, com os deputados, com os senadores, com os ministérios, para que continue vindo esse recurso extra. Porque esse recurso extra é que dá um baita poder de investimento para a administração. Não sei se respondi a pergunta do vereador. Prefeito, boa tarde. Referente àquela questão de horas de máquina, que durante o ano de 2022 foi um grande gargalo, que no ponto de vista da administração e nosso é um recurso excelente para os nossos agricultores, mas também estava num ponto que o orçamento estava, como o secretário Pedro falou, já estava apertando. E como é que se encerrou este ano e qual é a perspectiva para 2023 referente a esse valor de horas de máquina que, se eu não me engano, já tinha ultrapassado as 6 mil horas, né, prefeito? Puder colocar essa questão. A princípio, a Secretaria de Agricultura, finalizando todos os relatórios das horas máquinas realizadas no ano de 2022, nós vamos estar trazendo oficialmente esses dados nas prestações de contas às comunidades, a partir de abril, quando sai o calendário oficial também de visita às comunidades, mas já antecipando, ultrapassamos as 6 horas máquina de subsídio, 6 mil. O valor investido foi em torno de quase 2 milhões em horas máquinas subsidiadas, 50% do município e 50% dos agricultores. Um investimento muito bem feito, com certeza, agora com a seca, né, prefeito? Mas eu acredito que em números é levantamento mesmo, porque a gente teve variação de preço durante o ano das horas máquinas. Então, essa instabilidade da questão do combustível acabou também interferindo na questão de execução das horas máquinas. Então, a gente vai estar fazendo um levantamento até um período, quantas horas deu com aquele valor de hora máquina, e assim sucessivamente para fazer o fechamento da quantidade de horas. Mas o secretário Gelson, a Letícia aí que auxilia, o Celso também, há muitas coisas que têm que ser somadas, né, Celso, em relação ao que é disponibilizado como subsídio aos agricultores, mas em relação só às terceirizadas, sim, ali no final do ano a gente limitou um pouco a oferta de horas máquina, fomos um pouco mais exigentes ali, criteriosos, até alguns nós orientávamos o secretário a deixar para o mês seguinte porque estava demais. E quando a gente pensa em lançar alguma alteração, até de 21 para 22 foi comentado em alterar e fazer um sistema de bonificação das horas máquina, isso foi discutido, foram feitas algumas reuniões, mas nós não temos ainda a segurança e eu diria até a maturidade de enviar esse projeto de lei e depois ter a certeza que a gente vai conseguir assegurar
essa alteração em horas e subsídio. Então, é algo que passa pela administração em rever e atualizar, fazer algo mais justo, se é do ponto de vista de justo, dar para quem produz mais horas e para quem produz menos, ou se daqui a pouco a gente encontra outras ferramentas aí para modernizar. Mas foram várias horas máquinas, mas pontualmente valores, está ali no relatório do... O quadrimestre foram 300, eu acho que eu citei 300 e... Ali, receitas de serviço. A meta do quadrimestre eram 243 mil e foram realizados 308 mil. Então, só por ali pode-se ter uma base. O quadrimestre poderia ser feito, então, 308.784, dividido por 355, que é o valor hoje médio de uma máquina pesada. Vai te dar ali, em horas já, o que a gente teve em 4 meses. Oitocentos 867 horas máquinas nos últimos 4 meses, que foram os meses que se segurou o serviço. Nas 6.000 horas, o secretário está falando que entra mais a questão de todas as máquinas, inclusive retros, escavadeiras, pá carregadeira... 355. Coloca ali, por exemplo, a receita de serviço de máquinas ali, entra todas as máquinas. Sim, tem isso. Se é específico da terceirizada, eu tenho que retornar com o levantamento. No total, se anuncia, inclusive, quando envolve questões do que é gratuito, o que é amparado em subsídio, que isso inclui patrulhamento e outros serviços, que também estão previstos dentro da lei dos subsídios para a agricultura, que conta como horas máquinas, enfim. Volto nesse... Algum vereador tem ainda alguma pergunta? Volto então nesse assunto do Fundeb, principalmente a partir desse ano, então, que se inicia com as 3 séries iniciais em escola municipal. Até pediria, como está sendo transmitida, né, essa explicação ao público de que o Fundeb é um valor para cada aluno, então aumentando o número de alunos, o valor do Fundeb que vem ao município é maior. Então, havendo mais alunos matriculados na rede municipal, o município recebe mais dinheiro do Fundeb. E, claro, os que não se possuem, as séries que não se possuem ainda, a partir do terceiro, do quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono ano, esses valores que não se tem a escola municipal, se devolve o valor. Mas proporcional ao número de alunos, vem. Se são 100 alunos, vem proporcional a 100. Se aumentarmos para 300, vem proporcional a esses 300. Então, esse custo não fica nas costas do município. Eu creio que seja importante essa explicação, de que talvez as pessoas pensem da seguinte forma: mas então municipalizaram mais 3 séries, ao invés do Estado pagar essa conta, o município paga ele. Né? Então parece que nós abraçamos um custo a mais para o município, mas vale salientar essa parte de que o Fundeb é um valor que vem por aluno, que varia de 7, 8 mil, dependendo a classificação, o enquadramento do município, mas cada aluno vem esse valor por ano. Então, conforme se vai municipalizando e tendo mais alunos nas escolas municipais, mais valor é repassado ao município. Não é uma conta que o município abraça sozinho e deixa, como as pessoas poderiam pensar, não... Deixou de ser estadual, passou a ser municipal, o Estado não ajuda mais e o município tem que pagar tudo. Não é esse o cálculo, porque vem esse valor do Fundeb por aluno. Sim. Certo? Especificamente para este ano, que é o primeiro ano da nova escola Libera Salvador, escola fundamental de primeiro a terceiro ano, que foi a maneira como nós entendemos adequado iniciar o processo de troca de manutenção do ensino. De primeiro a terceiro ano, nós ainda não tivemos oportunidade de nos reunir com a nova secretária de Educação. Nós estamos aguardando ainda
uma agenda com a secretária através da Coordenação Regional de Educação para estar tentando este ano fazer a pactuação do recurso do Fundeb do Estado desses novos 60 alunos que o município passou a administrar também. Mas para fazer uma conta superficial, até se citando como exemplo, no relatório anterior nós apresentamos que durante 2022 foi realizado R$661 mil de 100 alunos. Hoje nós trabalhamos com um Bortolo Bigarelli creche, a nossa oscila, mas nós trabalhamos em linhas gerais com 100 crianças. Então esses 100 alunos, põe que é 6.600 por aluno, dá esse valor ano. R$6.600 aluno ano. É o valor que o município recebe, então apliquem mais esse valor para os 60 alunos a mais que a gente está recebendo, com esses recursos que a gente tem que gerenciar a folha de pagamento. Só nesse início de ano letivo, de janeiro a fevereiro, nós fizemos um levantamento nessa manhã. Nós temos em relação à licitação, compras, almoxarifado, estamos atendendo solicitações de câmeras de segurança e outras necessidades de computador, impressora, data show, enfim, o que nos foi solicitado de novembro a dezembro de 22, agora janeiro e fevereiro nós já estamos atendendo todas as necessidades. A última delas está prevista para chegar na sexta-feira, dia 3 de março, que é algumas coisas de descanso das crianças, colchonetes, mas já chegamos próximo dos R$300 mil em 2 meses de investimentos necessários aí para oferecer o que há de melhor para a nossa educação infantil. Educação infantil, ensino fundamental, tudo o que foi nos passado do final do ano para o começo desse também, nós até o dia 3 de março estamos entregando todo esse material também. E por alto, o valor do Fundeb não é 6.600, só usei como exemplo tendo em vista o que já foi realizado no ano de 22, mas acredito que tenha até aumentado, né, Pedro? Deve ter a portaria, enfim, mas não me recordo agora de cabeça o valor, mas sei que já tem um novo valor referência para esse ano. Se não me engano, deve ser 6.800. Deve ter aumentado R$200 por aluno, de 22 para 23. Também, prefeito, observando aqui uma das lâminas apresentadas, despesa líquida por entidade, e também os valores institucionais, né, do executivo, do legislativo, chama atenção, enfim, os limites constitucionais. Quando as pessoas perguntam, né, por que Nova Pádua consegue fazer tanta obra pública, consegue se desenvolver tanto, o que a gente tem de diferente dos municípios que não conseguem devolver obras para o povo? Acredito que uma boa explicação esteja nessa lâmina, índices constitucionais e da Lei de Responsabilidade Fiscal, onde o gasto com pessoal é 35%, 35,8%, e o limite legal é 60%. Mas nós temos muitos municípios no Brasil e no Estado que chegam próximos a esses 50%, 60%. Ou seja, quando você gasta metade do orçamento com pagamento de funcionários, sobra pouco para investir no município. Então, muitas vezes, quando se tomam medidas, se pensa, se dá um aumento justo, mas dentro do prudencial aos funcionários públicos, é justamente pensando em continuar desenvolvendo e continuar devolvendo obras ao município, né? Também o nosso índice legislativo, aqui passando para os vereadores que acompanham essa lâmina, o legislativo, o nosso percentual de gasto em relação à receita do município em 2022 foi 1,92%, né? E o limite é 6%. Então, poderíamos gastar mais? Poderíamos, mas se procura sempre ser o máximo possível econômico, justamente para devolver em obras ao município, porque todos nós aqui, prefeitos, secretários, vereadores, somos funcionários e trabalhamos para os munícipes que nos confiaram essa missão de estar aqui.
Vereadores, alguma questão, uma pergunta a mais? Vereador Gilney. Cumprimento ao prefeito Darley, ao presidente da Câmara, Gisele, demais vereadores, secretário Celso presente aqui. O vereador Maico aí levantou uma questão aí que eu também quero dar uma contribuição aqui. Na investimento, despesa, vezes receita realizada. Aí. Então, você viu aqui que no ano de 2022, você fez um investimento aí de 6 milhões e lá vai 6 milhões 940 aí, que é praticamente o dobro de 2021. E o vereador Maico levantou a questão de que nós estamos em dificuldade em atender os agricultores com hora-máquina e tal, porque nós estamos investindo muito. Mas aí você foi levantado uma questão aí também que você gastou 2 milhões só com máquinas. Eu gostaria que tu me explicasse melhor essa questão aí. E no total aí foi gasto 6 milhões em investimentos. Se puderem clarear isso aí. Quanto foi gasto em horas, máquinas? Porque teve um período aí do ano que a gente teve que dar uma contenção ali, que o pessoal estava pedindo horas para se realizar na agricultura e a gente não estava tendo recursos para atender. Então, se puderem explicar isso aí. Pedro, pode... Vereador, prefeito, eu acredito assim, recursos não faltaram, até porque a gente está com um resultado positivo. O que não faltou foi recurso e nem prudência. O que nós não podemos é realizar mais do que a gente pode. Então, assim, existia a previsão de baixar a receita. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que diminuir as despesas variáveis. A gente tem uma despesa fixa que a gente não consegue diminuir. A gente tem a educação, a saúde, que a gente dá prioridade. O agricultor também é nossa prioridade, mas a máquina, se não for hoje e não for nesse mês e for o mês que vem, não vai ter problema, acredito eu. Então, dentro do possível, foi atingido a grande maioria e todas as necessidades dentro da agricultura. O nosso agricultor, ele foi muito bem atendido dentro do ano de 2022. No entanto que foram quase 2 milhões em investimentos de horas máquinas. Eu duvido o município que tenha tanto investimento em horas máquinas e na agricultura que nem Nova Pádua. Secretário Celso, secretário Gelson, sempre trabalhando, sempre atencioso, sempre atendendo dentro das possibilidades e das limitações financeiras e também de mão de obra do município. E por ter um momento também em que nós estávamos finalizando contrapartidas da obra das praças da avenida. Nós tínhamos obras em andamento e justamente no momento em que o governo federal, o governo do estado baixaram algumas arrecadações, a nossa ordem aos demais secretários é que quando pudessem evitar algumas horas extras e utilização de máquinas no interior ou que não fosse um serviço prioritário, que desse uma segurada. É por isso que em poucos dias nós vamos estar anunciando um novo trecho de asfalto de 1 km 450 lá no Travessão Curuçu, que vai ali da entrada ali do Vedana, do Gaspar Vedana, sentido as famílias lá do Linopan e aquela região lá. É uma informação óbvia. Se a gente contém um pouco algumas despesas e algumas necessidades individuais, a gente consegue atender melhor o coletivo. Ou se a gente dilui todo o nosso orçamento só em atender as propriedades para qualquer serviço, a gente vai estar perdendo o poder de investimento para fazer essas obras maiores. É bem pontual também fazer essa consideração. Acho que, referente à tua colocação também, Junei, eu acho que sempre cabe a gente entender o momento que o município está passando, e acredito que até seja uma transição positiva referente a anos anteriores. Me recordo bem, na primeira alteração da legislação, onde se permitiu mais empresas participarem, ainda quando o prefeito estava na outra legislatura como vereador, o secretário Celso está aqui, Pedro também. No ano de 2017 já se saiu de mil e poucas horas. 2017, nem faz tanto tempo assim.
para 2.000, para 3.000, e chegamos no primeiro ano, em 2021, com já 6.000 horas, né, prefeito? Então, já em 2021, bateu as 6.000 horas. E 2022, 6.000 horas também. Então, eu acho que tem que se ter um cuidado, sim, quando a gente fala que o agricultor não está sendo atendido, porque há pouquíssimo tempo atrás, praticamente se triplicou as horas de máquinas e, com certeza, muitos agricultores foram beneficiados neste curto espaço de tempo. Então, acho que quando a gente sai de 1.000, 1.500, 2.000 horas e a gente bate o teto de 6.000 horas, eu acho que a gente está triplicando o poder de... Acho não, é um fato. A gente triplicou o investimento em horas de máquina. Agora, cabe a avaliação tanto legislativa, e acredito que pelas falas dos secretários e do prefeito também, até onde pode-se chegar com esse subsídio. Esse é um pensamento que eu acho que a gente tem que ter, e olhar para o município de Nova Pádua e avaliar onde o investimento do poder público é mais efetivo, pensando sempre num retorno ou de bem-estar à sociedade ou de impostos e lucro às famílias e, consequentemente, posteriormente, em impostos que caem para os cofres públicos. Essa era a minha consideração. Acho que isso abre uma discussão que é saudável até para a Câmara de Vereadores, para nós mesmos, que estamos aí à frente com o secretário Celso, o Pedro, enfim, diariamente lidando ali com os números e com as informações que chegam até nós. Mas se eu pudesse retornar uma pergunta, e não precisa ser respondida, é só como reflexão, mas desde que estou como prefeito, então faço a conta. 6.000 mais 6.000 horas, 2 anos, são quase 4 milhões de reais investidos para subsidiar horas máquinas no interior. Com 4 milhões, também fazendo uma conta quase que de padeiro, mas com 4 milhões, hoje, em valores reais, nós asfaltaríamos 4 quilômetros de asfalto no interior. Aí eu devolvo a pergunta para os senhores vereadores. Escolham 4 quilômetros hoje para eu asfaltar. Não foi possível porque o valor foi diluído em horas máquina em todas as propriedades do interior. E muitas vezes algumas pessoas não conseguem enxergar que a gente está colaborando diretamente com o agricultor lá na ponta. E o que a gente espera com isso? Não é um arrependimento, mas a gente espera que mais adiante esse agricultor que demandou do subsídio e que foi lá, construiu um açude, preparou uma lavoura, subiu um pareiral, que ele retribua com um aumento de produtividade, ou que troque de caminhonete, troque de carro, pague mais IPVA, faça algo de diferente que venha a somar para o município. Porque se ele simplesmente pede 30 horas de máquina para limpar um pedaço de lavoura, ou para abrir um açude, mas não usa água para irrigar a sua produção e aumentar o seu rendimento, para o município não agrega em nada. Mas é só a nível de nós termos essa clareza de que é sim uma perda de investimento para o município. Isso que a gente vai hoje anunciar já, porque assinei o projeto também de manhã, 1 km 450. Se talvez não tivesse tanta demanda de subsídio, já poderia estar concluído aquele trecho de pavimentação. Mas são tudo coisas que é para nós refletirmos junto aí com a comunidade e tal. Não nos arrependemos de nada que fizemos até aqui a nível da administração. Acredito que todos os açudes abertos, construídos, limpados, alargados, eles foram necessários, super. Mas isso cabe para a gente refletir sim com todo mundo que a gente conversa lá fora, que toda vez que um produtor demanda de um subsídio, não só para a agricultura, mas para outras coisas, é medicamentos, é outro, é o município que perde poder de investimento. E nós somos cientes. Tem mais gente precisando de asfaltamento, o que foi falado lá na abertura da FEPROCOL, a gente quer ligação asfáltica com Nova Roma do Sul, quer ponte, e tudo isso aí é caixa que tem que sobrar. É caixa que em algum momento tem que voltar a fazer mútuo aí de 2, 3 milhões para a gente ter essa
oportunidade de divulgar coisas boas aí, novas obras para o município. Então, só para fazer uma consideração também, que muitas vezes esse dinheiro de fato não é visto, né? Ele entra nas propriedades através de serviço e não é visto. Então, se nem mais um vereador tiver dúvidas, se me permite apenas... é um fato, essa questão levantada pelo Gilney, sim, é um fato. Houve propriedades que realmente estavam na demanda e acabou ficando para um momento posterior. Não que venha a ser muito prejudicial, né? A gente entende as necessidades de ter feito essa contenção, mas, ao mesmo tempo, é uma colocação que tem que ser afirmada, sim, porque houve propriedades que aguardavam essas horas e que, dentro do ano de 2022, não puderam utilizar seu subsídio de 30 horas. Mas o ano já se iniciou, quem não conseguiu, segue nesse ano. Agora também é muito válido e muito importante o que o prefeito colocou. Alguns anos atrás não se tinha a disponibilidade de tantas máquinas. Então não se faziam as 6.000 horas porque realmente não tinha máquina para isso, né? Então a disponibilidade de máquina permitiu com que os agricultores investissem muito mais. E tenho certeza que eles vão retribuir em produção, porque, ao mesmo tempo em que o poder público paga 50%, o agricultor também paga os outros 50%. Então, ninguém vai destocar terra, fazer açude e gastar... Um açude hoje é 20 mil reais, 30 mil reais, ninguém vai investir metade desse valor para não fazer uso da água ou da terra. Com certeza. Assim esperamos. Isso. Então, acredito que a boa vontade, a prefeitura está fazendo sim sua parte, com recorde de horas. E, claro, todos têm a sua urgência, mas se lembrarmos, há uns anos atrás, a gente esperava mais tempo porque não tinha nem as máquinas ali disponíveis para fazer, né? Se dependia da disponibilidade das máquinas da prefeitura. Sim. Hoje contamos com uma equipe de máquinas terceirizadas que trabalha e faz bastante horas por dia. E é justamente por isso que subiu tanto o atendimento às famílias. Mas até uma boa notícia em relação aos açudes. Nós recebemos no dia 23 de fevereiro a confirmação do depósito do governo do estado no Avançar Agricultura, onde nós fomos contemplados com 85 mil reais. Então nós temos a nossa contrapartida do valor agora, e são 10 ou 12 propriedades que vão ser contemplados. 12 propriedades que vão ser contempladas, então, com a construção de açudes. Então, o valor está aí, disponibilizado para licitação. Inclusive, essa semana veio o projeto de lei de suplementação no orçamento desse recurso, para depois a gente poder fazer a licitação e começar o investimento. É o que foi protocolado? Ainda não. Vai virar nessa semana para isso. Então, vereadores, prefeitos, secretários, se ninguém mais tiver colocações... Nós encerramos essa audiência pública, que logo mais temos reunião das comissões também. Agradeço a presença do prefeito municipal aqui, prestando os esclarecimentos, fazendo essa audiência pública referente aos últimos 4 meses do ano de 2022 e apresentando, em linhas gerais, os números de todo o ano de 2022. Obrigado, prefeito municipal, obrigado, secretário Pedro. Agradeço a presença dos vereadores. Em tempo, cumprimento o vereador Antônio Roda, que também se faz presente aqui, e dou por encerrada essa audiência pública.